Agora sim a gente vai receber o Daniel Alonso, delegado da La Liga aqui no Brasil. Vou dar o meu bom dia para o nosso convidado aqui ao vivo no De Primeira no All Sport. Daniel, seja bem-vindo com a gente. Obrigado pela participação, disponibilizar um pouco do teu tempo. É um prazer ter você aqui com a gente. Oi, boa tarde, ou bom dia ainda. Obrigado aí pela oportunidade aí de participar com vocês. Sempre um prazer bater um papo aí de futebol e da indústria. Prazer é todo nosso. Obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo. Eu vou começar perguntando, Daniel. É uma questão que é evidentemente óbvia, mas que tem que ser feita, e acho que principalmente o nosso público aqui no Brasil ficou muito chateado, muito machucado com a maneira com a qual o racismo vinha sendo tratado na última temporada na La Liga, em vários jogos, e principalmente com a principal estrela, que é o Vinícius Júnior, do Real Madrid. O que de fato vai ser feito de forma prática dessa temporada nova que mude essa percepção que a gente tem aqui no Brasil de tanta impunidade em casos de racismo? Bom, é importante. Para a gente realmente é um tema fundamental conseguir passar o que a gente faz e o que a gente consegue fazer e não consegue fazer. Primeiro, o tema do racismo não podemos permitir, não podemos tolerar. A La Liga vem lutando durante os últimos 10 anos veementemente contra o racismo, mas é importante colocar o que a La Liga consegue fazer e o que a La Liga não consegue fazer, o que é a responsabilidade da La Liga. A La Liga não consegue punir quem comete esse crime. Vamos falar assim, o racismo tem que ser considerado crime. Só que a La Liga não tem poder de punição, não tem essas competências. É a Federação Espanhola, diferente do Brasil, que é todo o CBF. Lá tem Federação Espanhola e tem La Liga, que organiza o campeonato, mas na parte de gestão, não na parte esportiva ou de autoridade de punição. Então, é a federação quem controla a arbitragem, quem tem o poder de punir um clube, de fechar uma arquibancada ou de estabelecer um mecanismo de perda de pontos ou o modelo que for melhor. A La Liga, o que faz e o que tem por lei é denunciar esses infratores, pegar todas as imagens, todos os recursos que a gente consegue disponibilizar, colocar lá para encontrar os infratores e para punir, para castigar esses infratores. Mas não é a gente que consegue. A gente gostaria de ter essas competências. A gente pediu, a gente vem trabalhando nessa linha, mas não conseguimos ainda hoje, porque é um trabalho de lobby, é um trabalho de mudança de lei. Tudo que é mudar uma lei leva tempo. A gente não vai cessar nesse trabalho. Mas aí é outra parte. O que a gente pode fazer, o que está na nossa mão. A gente acabou de criar uma plataforma, vai ser lançada essa semana, que é a La Liga versus Racismo. Isso que significa? Colocar que a gente realmente tem um problema com isso, é um problema que temos que combater, que vimos combatendo durante anos, mas que talvez não comunicamos do jeito certo ou talvez não agimos até o limite do que a gente consegue fazer. Isso é o que vamos fazer durante esse ano. Essa plataforma vem para colocar todo um conjunto, o que a gente vem fazendo e o que a gente vai fazer. Coisas, de fato, práticas que a gente vai fazer. Vamos colocar, temos já uma plataforma de denúncia para os torcedores, vamos colocar QR Codes nas arquibancadas para simplesmente você, torcedor, identificou alguém com xingamento racista, com qualquer tipo de comportamento não aceitável lá, seja racista, homófobo, o que for, você consegue denunciar anonimamente. Você consegue denunciar e consegue identificar quem está fazendo. A gente vai fazer campanha para isso, porque o que a gente consegue fazer? A gente consegue formar. E não é só formar os torcedores, é formar os torcedores, formar os clubes, formar os diretivos, é olhar também para a gente como que a gente estava tratando esse problema, no que a gente consegue melhorar. A gente fez um grupo de trabalho interno. Eu faço parte de uma rede internacional, somos 45 pessoas à volta do mundo e 11 escritórios. O que a gente fez? Pegamos 20 pessoas à volta do mundo nos mercados-chave, mercados mais impactados
tema de racismo, e com pessoas de todo tipo de raça, classe e condição social que trabalham na La Liga, para realmente ter essa diversidade e poder enfrentar o problema, realmente entendendo o problema, né? E a partir daí, tivemos propostas para, olha, como que a gente pode agir, o que a gente consegue fazer. E estamos nessa linha. E vamos fazer projetos de formação com crianças, com torcedores, incentivando os clubes para punir esses torcedores. Porque não é toda a torcida, são torcedores, são grupos específicos que podem ter esses comportamentos. Mas o clube não pode permitir. O clube tem que punir, o clube tem que banir esses clubes. Só que a gente não pode impor isso. A gente tem que incentivar o clube, a gente tem que formar os clubes e esses torcedores para não ter esse comportamento, mas se tiver, esse torcedor tem que ser banido. Esse então, torcedor mas vamos lá. Mas vamos por partes. Assim, a impressão é que a Liga pode fazer muito mais do que fez na temporada passada, e eu estou falando em relação ao Javier Tebas, que por duas vezes disse que o Vinícius tinha que se informar corretamente e que ele não poderia permitir que o Vinícius manchasse a imagem da Liga. Culpando a vítima. No mínimo, como comunicação, a Liga no ano passado foi um desastre. Ou eu estou errado? Vamos ver. Está certo num ponto. O Tebas errou. O Tebas errou em como se comunicou, no tom, no momento e no caso do Vinícius. E ele mesmo saiu a pedir desculpas. Quer dizer, não sou eu que falo. Ele mesmo saiu e pediu desculpas. Meses depois. Errou. Meses depois do primeiro caso. Não. Foram 9 casos. Foram 9 casos. Ele pediu desculpa depois do último caso, do mais grave. 10 casos e que a gente denunciou. Foi a gente quem denunciou. Foi a Liga quem... Desculpe. O caso, a gente viu pela televisão. A gente viu o Vinícius sendo tratado de forma racista pela televisão, em transmissões que foram para o mundo inteiro. Não precisa da denúncia nesse sentido, precisa do combate. Não, espera. Não me expliquei bem. A gente denunciou nas autoridades públicas. Novamente, a gente não consegue punir. A gente consegue denunciar e levar para o Ministério Público. É o que a gente fez. Quem realmente foi lá e pegou esses casos, 10 casos do Vinícius, nos últimos 2 anos, foi lá no Ministério Público e colocou os nossos recursos, imagens e os nossos advogados para proteger o atleta, foi a Liga. Isso é um fato. Quem não fez, quem realmente não puniu, foi o Ministério Público. E, por dar um dado mais, nem o clube, o Real Madrid, colocou seus advogados ao serviço do Vinícius. Foi a gente. Isso é um fato. Quando o Tebas errou nessa comunicação, foi no último caso, e ele errou mesmo, no tom e como explicou o caso. E ele mesmo saiu e pediu desculpas, porque estava errado. Mas não foi meses depois, foi nesse último caso, e foi 2 dias depois, realmente a gente entendeu que isso estava errado e pediu desculpas. E se colocou à disposição para dar todos os esclarecimentos do que a gente vinha fazendo. Essa é a realidade. Isso, e porque ele, não vou desculpar, porque não tem desculpa, ele mesmo saiu falando que estava errado. Mas porque ele fala o tema de se informar, é porque eu estou falando. Às vezes os jogadores ficam numa bolha e o entorno ou o que for não permite ou não chega a informação de como funcionam realmente alguns processos. Se você vai ver o Brasil, tudo fica na CBF. Então você compara e fala, olha, mas a La Liga não está fazendo nada. A La Liga não está punindo, a Liga não tinha que ser mais efetiva, tirar pontos de quando acontecesse, fechar arquibancada, como acontece no Brasil, como acontece recentemente no Brasil. Não podemos esquecer isso. Mas a Liga não pode, por lei. A gente não pode por lei.
Então não dá para medir na mesma régua porque não é comparável, entendeu? Essa é a realidade. O PVC tem um problema de desconexão de internet, já ele retorna com a gente. Queria passar a bola para o Thiago Arantes, que vive essa realidade também na Espanha e conhece bem como é que funciona também. Legal a gente poder ter esse contato com o Daniel, poder esclarecer alguns pontos. Duas perguntas, na verdade, Daniel. Primeiro, se você disse que a Liga ela tem tentado, né, fazer esse lobby para passar a poder ter esse tipo de decisões. Se dentro da La Liga existe uma convicção ou existe uma corrente de que o caminho é punir os clubes esportivamente, tirando pontos. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se vocês, dentro da La Liga, com todos os escritórios, principalmente nesses países onde o tema do racismo é mais sensível, vocês sentiram o impacto, e que você me explicasse um pouco o tamanho que foi a crise para vocês, né? A crise de comunicação, a crise interna, depois, principalmente, do episódio de 21 de maio do Vinícius no Mestalla. Bom, sim, sentimos. Obviamente é uma crise global, é uma crise de impacto global. Os nossos parceiros, a gente teve que estar próximo dos nossos sponsors e demais para explicar realmente, e é o que eu estava falando. A gente não vinha comunicando bem as ações que a gente vinha fazendo. A gente vinha trabalhando nisso, até onde a gente dava. Mas a gente não... O que se demonstrou também é que a gente não tinha comunicado bem isso. Porque existia desinformação de quem podia fazer o quê. Então, sim, teve um impacto forte para explicar às marcas, nossas parceiras ou potenciais parceiros, de como a gente se comportava, qual era o nosso compromisso contra o racismo e explicar por que a gente não podia punir. Que realmente é a cobrança natural de qualquer torcedor. Olha, mas a La Liga não está fazendo nada. É normal pensar isso. Mas não atende à realidade do que pode ser feito. Então, a gente teve que explicar muito isso e a gente está sofrendo ainda isso. Obviamente, a gente está falando aqui disso porque é um tema fundamental, é um tema-chave e que afeta a imagem da marca. Não só no Brasil porque é o caso do Vinícius. Teve mais repercussão, mas afeta globalmente. Então, a gente tem isso, é um tema que a gente vinha tratando muito a sério, mas que a gente tem que reforçar. Se demonstrou que a gente tem que reforçar. E na parte de punição de clubes, pode ser um dos caminhos. Quer dizer, a gente também vê outros exemplos de como é que outras competições estão agindo nesse caso. Mas, novamente, é um tema de lei na Espanha. Então, hoje a gente não pode. A gente gostaria, a gente está fazendo esse trabalho de lobby, mas vocês conhecem aqui o que demora a mudar uma lei. Então, a gente vai continuar esse trabalho e tomara que a gente consiga essas competências. Porque o próprio Tebas falava, a gente consegue ser mais ágil que um Ministério Público ou que uma federação, se a gente tiver essas competências, mas hoje não temos. Agora, só vou colocar um ponto de... Entendi, mas eu vou colocar aqui um ponto em relação ao que você falou do Brasil, que existem questões também no Brasil importantes que não são resolvidas há 30, 40 anos, como, por exemplo, a violência nos estádios. Em 1996, dizia-se que as torcidas uniformizadas estavam extintas. E eu fui até uma dessas torcidas uniformizadas, torcida independente do São Paulo, apesar de não torcer para esse clube, peguei uma ficha de inscrição, preenchi, paguei a taxa de inscrição e me associei a uma instituição que estava supostamente extinta. Na semana seguinte à publicação da reportagem, a Polícia Militar me chamou no batalhão, na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, para me dizer que, olha, você está dizendo que a torcida está extinta e que a polícia não está fazendo nada, mas isso não cabe à polícia. Isso cabe à justiça. Ou seja, a justificativa 27 anos atrás era parecida com a que a Liga dá hoje. Não tenho esta competência. Ao passo que, sim, é possível, com a pressão política, com a comunicação correta, participar até para agilizar a mudança da legislação. Então, à medida em que se diz, ou se disse, antes do pedido de desculpas, que o Vinícius precisava se informar corretamente,
está se dizendo para a sociedade que ele está errado. Mesmo que se queira comunicar de outra forma. A Polícia Militar de São Paulo, nas últimas semanas, com a proibição de venda de garrafas nos bares, em torno do estádio, depois da morte da Gabriela, que você deve ter visto, ela diz que não tem competência para tirar dos ambulantes as garrafas. Os bares não podem vender. A competência não é da polícia, é da subprefeitura. E fica esse jogo de empurra. E o problema está sem solução, neste caso brasileiro, há 40 anos. Nós não vamos passar 40 anos tentando resolver o problema do racismo, espero. Tá certo. Por fazer esse paralelismo, de que a gente não fica imóvel, que é um pouco o que você está falando. Ficar na conversa de, isso não é coisa minha, eu não vou fazer nada. Não é essa a realidade. Isso é o que estava falando. O que a gente está tentando, quer dizer, além do lobby, a gente pode agir na parte dos clubes, em formação dos clubes, em incentivar os clubes para punir esses atletas. A gente não pode obrigar, mas a gente sim vai continuar trabalhando em que os clubes façam. Temos que encontrar as vias de que isso aconteça. Mas eu te falo, a gente não vai ficar parada. Não vai ficar, isso não é coisa minha, eu não faço, isso tem que falar com X. Temos que explicar que isso é assim. Mas a gente não fica parado nisso aí, tá bom? E um exemplo disso, ligado ao que você está falando, é a parte das torcidas organizadas na Espanha. A Espanha tinha um problema com torcidas organizadas nos 90 e inícios dos 2000. Os clubes, com o incentivo da Liga, bateram pesado nas organizadas e conseguimos tirar dos estádios. Estão lá, mas estão dispersados, não tem esse poder de grupo lá, não tem simbologia e não tem esse poder que tinha nos clubes. Isso teve um custo para os diretivos e para o presidente Tebas especificamente, que é um dos maiores impulsores de acabar com esse poder das organizadas nos estádios. Por quê? Para fazer estádios mais seguros, para que isso conseguiu incrementar a assistência nos estádios, conseguir ter mais famílias nos estádios, porque você não tem a violência que antes tinha nos estádios espanhóis, estou falando. Mas qual foi o custo disso? Foi estar ameaçados, ter os salvos na porta da casa deles, ter que começar a usar seguranças privadas, porque esse pessoal do que foi tirado esse poder não ficou parado, ficou ameaçando e ficou tentando conseguir garantir esse poder que eles tinham e que estava sendo tirado deles. Mas eles tiveram essa, vamos falar assim, valentia de se colocar no alvo, mas conseguir tirar essa violência dos estádios. Isso aconteceu na Espanha e o produto hoje, vamos falar assim, de estádio, de experiência no estádio, melhorou por causa disso. Na parte do racismo, a gente não vai ficar parado. A gente não está parado. Outra coisa é que se enxergue que a gente poderia fazer mais. Sempre dá para fazer mais, a gente sabe disso, e é no caminho no que estamos. Mas não dá para fugir de que a realidade hoje tem umas limitações de lei. E é o que eu estava passando. Mas não vamos ficar parados, não. Essa é a realidade.